castelo forte é o nosso. Em 1 João, capítulo 2, versículo 18. Primeira João, capítulo 2, do verso 18 ao verso 27. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Diz assim: Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, este não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Amém. Vamos estar orando mais uma vez. Senhor Deus, grande Senhor, Criador dos céus e da terra, provedor de nossas vidas, aquele que enviou o seu Filho Jesus para nos salvar. Nós nos dirigimos a Ti nessa noite, ó Senhor. Nós já Te damos graças, nós cantamos louvores e queremos pedir agora, nesse momento, que nos abençoe, ó Senhor, por intermédio da exposição da Tua Santa Palavra. Que o Senhor nos ensine, que nos encoraje, que o Senhor nos edifique nessa noite para a glória e honra do Teu nome. Abre o nosso coração, ó Deus, e a nossa mente. Nos ajude, Senhor, porque somos fracos, frágeis e limitados. Mas que a Tua palavra nos constranja, ó Senhor. Que o Teu Espírito haja com misericórdia sobre nós. E mais uma vez, seja o nosso professor, nos ensinando, nos edificando. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, nós temos, portanto, tratado com os irmãos a respeito da primeira epístola de João, em que nós vimos aqui que João escreve esta epístola para confrontar um grupo de hereges que confrontavam a convicção da salvação dos crentes aos quais João se dirige. Nós vimos que algumas heresias que esses falsos mestres ensinavam era que Jesus talvez não tivesse vindo em carne. Talvez uma das doutrinas também seria que na morte de Jesus, a essência divina de Cristo ela foi
exaurida. E quem morreu na cruz foi simplesmente um homem. Outros diziam que Jesus era um fantasma. Falei aqui que alguns diziam, olha, quando ele anda na praia, não deixa pegadas, que não tem matéria sólida. Isso era gerado por uma série de pensamentos filosóficos característicos daquele período. Uma mistura entre religião e filosofia, que gerava uma nova doutrina em que estes ensinadores, esses mestres que João chama de falsos mestres, eles negavam os princípios fundamentais do cristianismo, do evangelho, aos quais os apóstolos haviam ensinado. E por isso João faz questão de dizer, desde lá do primeiro capítulo, nós o apalpamos, nós o vimos, nós o conhecemos, o verbo da vida. E nós vimos que João trabalha, meus irmãos, 3 provas com relação ao verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão tem a prova moral, ele é obediente. Ele tem a prova social, ele ama os seus irmãos, ele está inserido numa comunidade de fé e os ama. E a prova doutrinária, ele tem uma fé genuína. E na semana passada nós trabalhamos um momento em que João faz uma interrupção dessas provas que ele coloca aí como sendo provas de um verdadeiro cristão. E nós vimos aí que João encoraja e adverte os seus leitores com relação a tudo aquilo que estava acontecendo. E agora, mais uma vez, João irá tratar destes falsos mestres, irá diretamente falar deles pela primeira vez, de forma muito clara. E o que nós podemos primariamente falar acerca disso, meus irmãos, olhando para o nosso tempo? Que nós vivemos num tempo marcado pela filosofia que foi conhecida como politicamente correto. O que é o politicamente correto? Eu não devo falar certas verdades, porque são verdades incômodas, são verdades que ferem, são palavras que constrangem, e as pessoas podem se sentir chateadas. Então, eu não devo falar certas coisas, ainda que essas coisas sejam certas e correspondam à realidade. Na verdade, esse politicamente correto é filho da filosofia do relativismo moral, onde vai dizer que não há nada certo e nada errado. E as pessoas que abraçam e defendem esse relativismo moral, que dizem, olha, não há nada certo, não há nada errado, se dizem então aí muito complacentes, muito amorosas, muito boas. E até mesmo no meio cristão, muitas vezes se diz que o mais importa que nós sejamos bem intencionados do que corretos. Só que essa ideia do bem intencionado, porém errado, não funciona. Se vocês forem para um hospital e tiver lá uma enfermeira muito bem intencionada e aplicarem em vocês uma injeção letal, vocês não vão ficar felizes. Ninguém vai ficar feliz. Ela pode ter sido a mais bem intencionada possível, mas ela é desqualificada, despreparada. Um pai que levanta de noite e, munido de uma arma, mata sua própria filha, acreditando que é um ladrão, por mais bem intencionado que seja, comete um crime. E comete um ato reprovável. Portanto, meus irmãos, a ideia do bem intencionado que viabiliza ser errado é a ideia equivocada. E muito mais com relação às coisas espirituais. Há certas doutrinas que nós possamos pensar, olha, mas será que isso faz tanta diferença assim?
Por exemplo, nós temos grupos aí que ensinam que Jesus ele não é Deus, que Jesus ele é um ser divino. Eles costumam bater nas portas das pessoas e costumam tentar vender materiais e convencer as pessoas de suas doutrinas. E algumas pessoas podem até achar, não, mas eles são nossos irmãos também, porque eles falam de Cristo. Existem outros grupos que colocam, por exemplo, um peso tão grande na guarda do sábado, que eles vão dizer que as igrejas que não guardam o sábado são as igrejas do diabo. E que não serão salvos aqueles que acreditam, que não acreditam na guarda do sábado. Então, João ele vai trazer, meus irmãos, aqui 3 elementos com relação a esse momento em que ele chama de última hora. Ele irá tratar a respeito dos falsos mestres que assolam, dos anticristos, aquele que ele chama de os anticristos. Ele vai falar dos efeitos dessa heresia, da natureza dos efeitos, e irá trazer-nos uma recomendação de como nós podemos nos proteger desses homens muito perigosos, ao que João chama de anticristos. Então nós vemos aí no versículo 18, João dizendo, olha, filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Primeira coisa que nós devemos observar aqui é a expressão última hora. O que João quer trazer com essa expressão? Será que João está dizendo que o tempo em que ele escreve essa carta era um momento em que aqueles homens deveriam esperar que Jesus viria naquele momento ainda? Porque se for isso, nós temos que concluir que João errou. Jesus não voltou. Mas não. O que a Bíblia, o que os escritores neotestamentários pretendem dizer como última hora ou últimos dias, são esses momentos após a ressurreição do Senhor Jesus. Os momentos em que a igreja vive até a segunda volta de Jesus. Todos esses momentos são chamados de a última hora. E nós não sabemos quando esta última hora irá terminar. Para nós, 1 hora demora 60 minutos. Mas no relógio de Deus, essa última hora pode não ser aquilo que nós esperamos. As nossas expectativas podem não ser aquelas que Deus espera que seja, aquilo que Ele planejou para que sejam. Portanto, nós também estamos vivendo, ainda hoje, nesse momento, e que João diz, olha, esta é a última hora. E como nós sabemos que é a última hora, e João vai dizer, olha, como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. E João vai dizer então que essa última hora chegará um momento em que se manifestará um homem chamado de o anticristo. Mas que antes disso, muitos anticristos surgirão. E o que é anticristo, né? O anticristo é aquele que se opõe a Cristo, aquele que deseja estar no lugar de Cristo, aquele que almeja a glória, a honra, o louvor de Cristo. É um falso homem, um falso profeta, inflamado por Satanás e pelo inferno, que quer tomar para si a glória que pertence somente ao Filho de Deus. E João vai dizer que esse homem há de se manifestar um dia. Mas antes que ele se manifeste, muitos filhos desse homem, pequenos anticristos, irão se manifestar. Ele vai dizer que aqueles homens que estão surgindo ali naquele tempo já devem ser vistos como anticristos. Mas prossigamos. Versículo 19. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco.
Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, a segunda coisa que nós aprendemos aqui sobre os anticristos é que eles não surgem fora da igreja. Eles surgem de dentro da igreja. Ele vai dizer, olha, eles saíram do nosso meio, mas eles não eram dos nossos. Porque se eles fossem dos nossos, eles teriam permanecido conosco. E existem, meus irmãos, diversas naturezas de apostasia. Mas uma das formas de apostasia, de abandono da fé, é quando uma pessoa começa a negar doutrinas essenciais do cristianismo, do evangelho, e começa a abraçar a doutrinas que distorcem a fé. Um exemplo dessas doutrinas é a negação da divindade de Jesus. Ou, por exemplo, o unicismo. O que é o unicismo? Unicistas são seitas que se chamam de igrejas, mas não são igrejas, são seitas, são grupos sectários. Por que a gente diz que eles são grupos sectários? Porque são grupos que dizem que a salvação só está neles, por isso sectários, separados. E eles argumentam que a salvação está somente naquele grupo, porque supostamente eles descobriram uma doutrina especial. Essa é a essência de toda seita. Toda seita irá dizer, olha, todas as outras igrejas estão erradas, somente a nossa é certa, porque nós temos guardado o verdadeiro conhecimento. Então essa seita, por exemplo, vai dizer, olha, Deus é um só. Jesus, o Espírito Santo e o Deus Pai são a mesma pessoa. São apenas 3 formas diferentes de falar da mesma pessoa. Isso se chama unicismo. Existe uma igreja que tem, inclusive, um grupo evangélico, que muitos evangélicos cantam as músicas deles, que a igreja é uma igreja unicista. Eles não são nossos irmãos. Nós não podemos chamá-los de irmãos em Cristo. São hereges. São anticristos, segundo o que João nos fala. Eles saem do meio do cristianismo ortodoxo, da fé bíblica, da fé evangélica. E em dado momento eles abandonam. Isso nos ensina também, meus irmãos, a respeito da perseverança dos crentes. Porque os crentes são aqueles que perseveram na comunhão do evangelho. Perseveram na palavra e na comunhão de uma igreja que prega o evangelho. Porém, esses falsos ministros, esses falsos profetas, esses falsos mestres, eles são aqueles que se manifestam por meio da apostasia, eles abandonam. Agora, não é tão fácil assim detectar um falso mestre. E por muito tempo, talvez, nós veremos falsos mestres em nosso meio, que eles eram mestres, mas eram falsos. E talvez em dado momento eles vão começar a pregar doutrinas que as pessoas vão começar assim a regalar os olhos e achar, nossa, mas que coisa estranha. Esse fulano, essa pessoa, esse pastor, ele ficou tanto tempo no meio da gente, ele era tão reconhecido, tão respeitado pela nossa denominação, e de repente ele começa a ensinar essas coisas. E nesse momento ele começa a sinalizar que ele não é mais um cristão, que ele é um anticristo, que ele é um filho de Satanás. Nós precisamos encarar isso com muita sinceridade, porque muitas pessoas não querem acreditar que algumas figuras são anticristos. Mas desde o momento que uma pessoa começa a distorcer doutrinas básicas do evangelho, essa pessoa não pode mais ser considerada como alguém digna de ser ouvida, como alguém digna de ser ouvida para orientação na vida espiritual. E nós vemos aí no versículo 21, João diz, olha, não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a saibais, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. No versículo 20 ele diz, olha, e vós possuís a unção que vem do santo, e todos tendes
conhecimento. João coloca duas coisas aqui. A primeira delas é que nós que cremos em Jesus já temos a unção que vem do santo e o conhecimento. Você já deve ter ouvido por aí aquela expressão, às vezes muito popularizada. Nossa, aquela pessoa tem uma unção. E às vezes as pessoas são assim exaltadas, colocadas acima da média, porque aquela pessoa supostamente tem uma unção especial. Mas eu não vejo, meus irmãos, nas Sagradas Escrituras ensinarem que algumas pessoas dentre os cristãos têm uma unção mais especial que as outras. A palavra aqui que é referida aqui como unção vem a se referir à unção do Espírito Santo. A ideia de ungir com o óleo do Espírito. E João vai dizer que todos os crentes já foram ungidos com o Espírito. Todos têm a unção que vem do Santo e todos têm conhecimento. Que conhecimento? O conhecimento da salvação, o conhecimento apostólico de que Cristo é o Deus homem vindo ao mundo para salvar pecadores. É esse o conhecimento que João está falando. E ele vai dizer, olha, não escrevi porque vocês não saibam a verdade, mas porque vocês já sabem. E nenhuma mentira vem da verdade. Ele está simplesmente reafirmando aquilo que eles já sabem. Ele está querendo dizer, olha, que eles deviam se aprofundar naquilo que eles já tinham. E de modo algum dar ouvido a outras coisas que eram diferentes daquilo. Que eles sequer deveriam se interessar em coisas distintas, opostas àquele ensinamento a respeito de Jesus. E que qualquer coisa que fugisse disso era mentira. E que não procede da verdade nenhuma mentira. João coloca de forma muito clara. Ou é preto ou é branco. Ou é luz ou é trevas. Ou é verdade ou é mentira. Não existe meio termo. Um cristão é dirigido pela verdade. Não é dirigido pela mentira. Não é dirigido pela verdade misturada com a mentira. Nós devemos ser as pessoas que amam a verdade e que lutam pela verdade. Por isso, meus irmãos, que a coisa mais contraditória que nós temos visto nesses últimos tempos são crentes abraçando as chamadas fake news, as mentiras, notícias falsas, e propagando essas notícias como se fossem verdades, a fim de que tentem provar algum ponto que lhes interessa. Quando um crente faz isso, ele está comprometendo a sua fé. Está jogando a sua fé na lata do lixo. Porque o compromisso do cristão deve ser sempre com a verdade. Se ele não tem certeza sobre algo, ele não deve mencionar, ele não deve falar, ele não deve passar para frente. Quando João, meus irmãos, vai falar então da natureza, do efeito dessa heresia, porque alguns possam talvez minimizar, ele vai dizer aí no versículo 22, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. E versículo 23, todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Então João está dizendo, olha, quem é esse que nega que Jesus é o Cristo? Esse que nega que Jesus é o Cristo é o próprio anticristo. E ele está dizendo, olha, aqueles que abraçam essa doutrina, aqueles que abandonam o antigo conhecimento apostólico, o antigo evangelho, para abraçar novas doutrinas, aqueles que buscam novas revelações, estão deixando o seu relacionamento, ou melhor, estão provando que não tem relacionamento com o Pai, mas e sim tem relacionamento com o pai da mentira. E Jesus fala isso quando ele confronta os fariseus.
E vai dizer, olha, vocês não têm por pai a Deus, vocês têm por pai o diabo. Porque ele é mentiroso desde o princípio. Ele é pai da mentira. E vocês estão comprometidos com a mentira também. Então, meus irmãos, não há possibilidade de mistura, de mescla. Mentira e verdade são como água e óleo, luz e trevas. Um cristão não pode se interessar por revelações estranhas. E nós temos vivido e visto muitas igrejas que estão centralizadas em personalidades, em pessoas. Perceba bem como algumas igrejas se organizam. Elas não são igrejas para proclamar a Cristo, mas são igrejas do fulano de tal. Igrejas do apóstolo tal, do pastor tal, do missionário fulano. E essas igrejas, as pessoas vão a elas por aquilo que aquela pessoa tem a trazer. Pelas supostas revelações que ela tem para trazer, que são diferenciadas. Não há nada mais semelhante do que João está falando aqui. E João está dizendo que essas pessoas que estão vivendo nesse contexto de trazer novas revelações, de coisas especiais, elas estão comprometidas com o anticristo. Com a mentira, não com a verdade. Não existe, meus irmãos, ungidão na igreja. Não existe pessoa mais ungida, mais consagrada. Consagração é o ato de todo crente. Todo crente deve ser consagrado, separado. Existem sim cristãos mais maduros e menos maduros. Existem cristãos mais dedicados à oração e outros menos. Mas todo cristão já foi ungido pelo Espírito Santo. E um crente que busca pessoas, personalidades para receber revelações especiais, não entendeu ainda talvez a mensagem do Evangelho. Ou ainda está muito imaturo com relação às coisas espirituais, porque nós não precisamos dessas coisas. E são, portanto, meus irmãos, duas as coisas que João vai trazer para nós, para que nós nos protejamos desses falsos mestres, que brevemente eu já falei, mas aqui agora João aprofunda. A primeira delas é a mensagem. Versículo 24 diz: permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Agora perceba que João irá repetir inúmeras vezes essa expressão: permaneçam, permaneçam, permanecei. Vocês permanecerão. Meus irmãos, a teologia bíblica, ela é conservadora. A teologia bíblica evangélica, ela não assume mudanças, novidades. João está dizendo, olha, guardem aquilo que vocês já sabem há muito tempo. Tudo que eu ensino para os irmãos aqui não é nada novo. Tudo que eu ensino para os irmãos aqui, talvez os irmãos não tenham ouvido, talvez não tenham estudado, mas a mensagem é a antiga mensagem. Porque a teologia inovadora, a teologia que traz novidades, suspeite muito dela. Eu tenho um colega que uma vez ele falou que um pregador uma vez pregou lá num texto bíblico lá e trouxe uma interpretação daquele texto que ele nunca tinha ouvido na vida. Uma coisa totalmente nova. Uma novidade, mas nunca ninguém tinha falado isso. Então com certeza é uma heresia, porque se nunca ninguém falou, só ele que trouxe essa novidade, pode ter certeza. Heresia, mentira. Se em 2000 anos desses escritos deixados para nós, ninguém nunca falou isso, sendo um assunto essencial, pode ter certeza, está errado. Tem coisa errada aí. Porque, meus irmãos, se a verdade não pôde ter sido descoberta pelos primeiros cristãos,
Quer dizer, então, que se foi necessário passar 100, 200, 500, 2.000 anos para que os cristãos soubessem o que é a verdade, então todos os outros estavam perdidos. Mas não, meus irmãos, as verdades essenciais da fé são muito simples, muito claras. Não há complexidade. Existem sim pontos difíceis da Bíblia, mas são pontos que não são essenciais à fé. Todas as doutrinas essenciais à fé, a doutrina da salvação, pela fé, pela graça, por meio da fé, é muito clara. A doutrina a respeito de quem é Jesus, sobre Deus, tudo isso é muito claro na Bíblia. Não há dúvida quanto a isso. Portanto, a primeira forma de se proteger dos falsos mestres é permanecer na palavra. Se há algo que você deve se aprofundar, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, é no conhecimento das Sagradas Escrituras. Estude, procure aprofundar-se no conhecimento da lei de Deus. E se você encontrar alguém dizendo que se você só vai ser salvo se você seguir aquele ensinamento X, fuja. Aí tem uma heresia. Qualquer ensinamento que anule a salvação pela fé é herético, é do diabo, é de Satanás. Segunda coisa que nós vemos aí, versículo 25, é que quem permanece nessa mensagem permanece na promessa de Deus, e a promessa é a da vida eterna. Essa é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Aqueles que amam a palavra, meus irmãos, esses são os herdeiros da vida eterna. Quem gosta de novidade não está pronto para o céu, porque no céu não terá novidades. Nós nos alegraremos e permaneceremos sempre com as mesmas verdades. Obviamente, nós receberemos revelações que nós não temos hoje. Mas nós conviveremos pela eternidade com o próprio Deus. E se nós estamos em busca de a cada dia de uma coisa nova, de uma coisa diferente, a eternidade não se encaixa para nós. A eternidade se adequa àqueles que têm prazer em Deus. Aqueles que se alegram, que se satisfazem em Deus. E a segunda coisa que João fala aqui para que nós, a ferramenta que nós temos para nos proteger dos falsos mestres, é a unção do Espírito Santo. Versículo 27, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a Assunção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecer nele, como também ela vos ensinou. João está dizendo aqui, olha, vocês têm o conhecimento, e vocês já receberam um relacionamento com Deus por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo mora em vocês, ele ensina vocês, e ele pode trazer discernimento a vocês com respeito a todas as questões da vida. Usem os instrumentos que Deus deu a vocês para que vocês separem a mentira da verdade, para que vocês se afastem daquilo que é mal, para que vocês venham a discernir todas as coisas. Por isso vocês não precisam que ninguém vos ensine. E quando ele está dizendo isso, ele está querendo dizer que nós não precisamos de um professor de qualquer coisa ou de um professor de teologia. Ele está querendo dizer o seguinte, olha, vocês não precisam de um guru. O que é um guru? Guru é aquela pessoa que se diz especial, né? Geralmente o guru é aquele cara que tem a verdade. E todo mundo precisa ir atrás do guru para aprender a verdade, porque se não for lá, não sabe a verdade. Uma pessoa que se considera especial. É disso que João está falando, fuja dessa gente. Vocês não precisam dessas supostas pessoas que têm um conhecimento misterioso. Vocês já têm o conhecimento que é necessário para a vida de vocês. Vocês já têm a unção do santo. Vocês não precisam buscar unção em outro lugar. Vocês já foram ungidos com o Espírito Santo. Vocês já conhecem o Evangelho. Vivam nisso. Se aprofundem nisso. E é disso que nós precisamos, irmãos. Nós precisamos amadurecer e crescer no conhecimento
de Deus. Eu gostaria de destacar, portanto, meus irmãos, finalmente 3 aplicações. A primeira delas é que nós precisamos estar atentos a tudo o que ouvimos e nós vemos nos tempos em que vivemos. Julgar tudo pela palavra e usar o discernimento do Espírito Santo. Porque nós estamos vendo a cada dia mais anticristos. E os anticristos, meus irmãos, não são gente do tipo do Henri Cristo. O Henri Cristo é um pobre de um biruta, coitado. O Henri Cristo não engana ninguém. As pessoas ligam a televisão para rir do Henri Cristo. Aquele cara vestido de Cristo, né, que apareceu no Ratinho, né? Olha onde que o cara ia, no programa do Ratinho, programa do Pânico. O cara não entrava na igreja de ninguém para ensinar nada. Não são essas pessoas que devem nos preocupar. As pessoas que nos devem nos preocupar são aquelas pessoas que têm potencial para nos enganar, que têm boas conversas, que aparentam ser piedosas, mas cuja doutrina é maligna, cujos frutos são podres. Comece a verificar a vida, os frutos dessas pessoas que se dizem detentoras de mistérios. Você vai ver pessoas afundadas na promiscuidade, na mentira. Pessoas mal pagadoras, socialmente condenáveis. E, além de tudo, ensinando doutrinas mentirosas. Segunda coisa que nós devemos, meus irmãos, é que nós não podemos ceder à filosofia do politicamente correto do nosso tempo. O Evangelho exige discriminação entre verdade e mentira. Negar isso é negar o relacionamento com Deus, que é a pura luz. O que importa mais, meus irmãos? É o nosso relacionamento com Deus ou o relacionamento com as pessoas? Se para eu ter bons relacionamentos com as pessoas, eu preciso ceder com o meu relacionamento com Deus, é melhor eu não ter bons relacionamentos com as pessoas. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E em terceiro lugar, meus irmãos, nós não precisamos buscar novas revelações, nem novas orientações por pessoas ungidas. Uma vez que nós, tendo crido, já fomos ungidos e temos recebido a verdade do Evangelho em nossos corações. Precisamos confiar na direção do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Isso obviamente não anula que nós busquemos conselho pastoral, conselho com pessoas, com cristãos mais sábios. Mas nenhum conselho pastoral, nenhum conselho de um cristão sábio está acima da palavra de Deus. O pastor não é uma pessoa que você procura para saber se você deve ou não deve comprar um carro, ou se você deve ou não deve comprar um terreno. Você pode buscar orientações, opiniões, mas as decisões são suas. E você deve estar consciente que as consequências também serão suas, se você estiver em desobediência com a palavra de Deus. O que importa é seguir os princípios de Deus, não é a minha opinião ou a sua opinião, ou a opinião do guru. O que importa é o que Deus nos ensina a respeito de tudo na vida. E isso nós encontramos nas Sagradas Escrituras. E se você não entende, você pode buscar alguém que possa te ajudar. Mas sempre veja um outro cristão na moderação com que a palavra nos ensina. E concluindo, meus irmãos, nós temos que observar através desse texto que verdadeiros cristãos são aqueles que permanecem na verdade do Evangelho, na comunhão com Deus e com os seus irmãos em Cristo Jesus. Que essas verdades possam encher o nosso coração, que nós possamos viver atentos, meus irmãos, em um tempo em que surgem muitos anticristos que querem nos afastar da beleza do Evangelho do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar
Senhor mais uma vez.